Fala aí, cara. Amanhã tem gira de Exu, bora lá? Gira de Exu, cara, tá maluco? Morro de medo. Nem fala uma coisa dessas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que medo. Tá bem, ok. Mas olha só, descobri um ponto novo de Ansan que tu vai adorar. Ele é assim, ó. Aê, parê, eleoia, eleoia. Para, tá maluco, cara? Não fica cantando ponto dentro de casa. Vai atrair espírito pra cá, isso aqui vai ficar empesteado. Tá maluco? Não faz isso. Olha, cara, eu acho que tá precisando acender uma velinha pro teu anjo de guarda pra melhorar essa tua vibração aí, porque tá muito negativo, hein? Sei não. Acender vela? Tu tá louco? Nunca ouviu falar que enche de espírito obsessor se acender vela? Não inventa moda, não inventa moda. Salve o dia de hoje, dia de mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago Ferreira e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós somos exatamente 365 seguidores aqui no canal e eu estou muito feliz por esse número. Lembrando na nossa meta de alcançar aí 500 seguidores antes de encerrar 2020. Então não se esquece de curtir, não se esquece de compartilhar com todos os amigos que vocês conhecem que possam se interessar por esse tema, se inscrever no canal, obviamente, para que a gente possa difundir o conhecimento de Umbanda para cada vez mais pessoas. Para que é tão importante difundir esse conhecimento? Para não acontecer igual aconteceu aí nessa introdução do vídeo, né? Por incrível que pareça, existem muitas pessoas assim dentro dos terreiros de Umbanda. Pessoas que já estão no Umbanda há 10 anos, 20 anos, 40 anos de Umbanda e ainda tem medo de acender uma vela dentro de casa. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Eu fiz uma listinha aqui para nós dos maiores medos que as pessoas têm, as coisas que eu sempre ouvi. E vou confessar para vocês, quando eu conheci a Umbanda lá atrás, no dia que eu fui no terreiro de Umbanda pela primeira vez, eu também morria de medo. Principalmente quando falava em gira de Exu. Nossa, eu morria de medo quando se falava em gira de Exu. Mas aí o que acontece? O que eu comecei a refletir já naquele tempo? Que eu não via o menor sentido em me relacionar com uma religião que me traz medo. Se era para fazer com medo, eu preferia então nem fazer. O que eu pensei na época assim? Eu vou pro Kardec então, né? Porque o Kardec eu não tenho medo. Então é muito importante que a gente conheça a nossa religião, porque apenas o conhecimento vai fazer com que a gente não tenha mais medo. Antes de começar a frequentar ativamente o terreiro de Umbanda, mesmo como consulente, eu fiquei durante um ano inteiro estudando a Umbanda quase que diariamente. Entrei em vários canais do YouTube como esse que eu estou fazendo agora, Alan Barbieri, Adérito Simões, Umbanda Só Umbanda, Umbande Boa. São pessoas que me ajudaram nesse processo para que eu não tivesse mais medo da Umbanda. A partir deste momento, então, eu me senti seguro e tranquilo para encontrar um terreiro de Umbanda que eu gostasse e não tivesse mais medo de todas essas coisas que eu listei aqui. Bom, eu listei algumas delas, nós vamos falando tópico por tópico. Então ali, medo de gira de Exu, medo de acender vela dentro de casa, medo de ter imagens dentro de casa, de cantar pontos dentro de casa, fazer oferenda errado, e aquele medo clássico que depois que a gente entra para a Umbanda não pode mais sair. Eu vou falar de item por item para a gente ir conversando aqui, mas já deixa aí nos comentários para mim quais são os seus medos, ou se vocês já tiveram ou ainda têm algum medo dentro da religião. Lembrando sempre, vou até dar um zoom maior aqui na minha cara, para que isso fique muito claro, tá? Lembrando sempre que eu estou falando não estou falando pela Umbanda, estou falando da minha vivência, do que acontece dentro do meu terreiro e da forma como eu compreendo e vivencio a Umbanda, certo? Umbanda trançada, com candomblé, com nação, com quimbanda, são outros 500, tá? Eu estou falando apenas pela Umbanda. Então vamos lá. Primeiramente, medo da gira de Exu, medo de Exu. Acredito que a grande maioria, assim, se fosse listar assim, qual é o item que as pessoas têm mais medo, esse foi disparado
o que eu mais ouvi ao longo desse tempo, tá? Fala em gira de Exu, as pessoas morrem de medo. Mas por que nós temos medo da gira de Exu? Por que nós temos medo dessa figura de Exu? Bom, por vários motivos, tá? Um dos motivos que eu listo aqui sobre o porquê das pessoas terem medo da gira de Exu é esse preconceito que existe de que Exu é o mal, de que Exu é o diabo, de que o Exu pode se vingar da gente, que ele é um espírito que está em evolução, né? Que ele tem esse poder de fazer o bem e fazer o mal, de nos sacanear, entende? Então começa por aí. Então a gente tem que ter uma compreensão maior do que é a figura de Exu para que a gente não tenha mais medo dela. O que eu gosto sempre de enfatizar? Eu não enxergo o Exu pela visão da Quimbanda. Para mim, hoje em dia, já existe uma maturidade dentro da Umbanda e uma forma própria de se cultuar Exu que já está começando cada vez mais a se diferenciar da Quimbanda. Essa imagem de Exu como um Exu guardião, como aquele que está do nosso lado, aquele que nos protege. Então eu enxergo Exu como o nosso exército, como a nossa polícia. Exu é aquele que faz cumprir o karma. O que isso significa? Significa que se eu faço coisas boas, o próprio Exu vai me trazer coisas boas como retorno, como karma, né? Um retorno de algo positivo. Agora, se eu aprontar alguma, se eu fizer alguma besteira, vai ser o próprio Exu quem vai vir me cobrar. Então é por isso que às vezes a pessoa tem uma imagem de Exu como uma coisa negativa, porque a pessoa faz as besteiras e tem que terceirizar a culpa. Então, esse exemplo da polícia é o que mais fica claro nesse sentido. Se eu estou sendo assaltado e eu ligo para a polícia vem me proteger. Agora, se eu sou o bandido, se eu estou assaltando uma casa, a polícia vai vir e vai me prender, vai me bater, vai me encarcerar, enfim, vai dar um destino não tão feliz para mim. Mas entende que a polícia só vai fazer isso porque eu fiz alguma coisa errada. Então, para mim, essa é a visão de Exu. Ele me protege, ele protege nossos trabalhos. Se vocês perceberem, em todas as giras de Umbanda se inicia com um ponto de Exu. Por quê? Porque é Exu quem vai fazer a proteção daquela casa. Para que os trabalhos aconteçam, Exu tem que estar ali fazendo a proteção. Então tirem um pouquinho da mente de vocês essa imagem de Exu negativo que vendem por aí afora, tá? Não é bem por aí que as coisas funcionam. Segunda questão que eu coloquei ali para nós, que é uma coisa que é bem clássica, assim, a gente ouve bastante. Inclusive tem um vídeo meu aqui no canal, eu vou tentar deixar linkado aqui em algum lugar, que eu não vou saber se eu vou conseguir fazer ou não, mas eu vou tentar linkar por aqui esse vídeo sobre acender velas dentro de casa, se eu posso ou se eu não posso. Galera, a gente tem que ter algum bom senso, tá? Eu vou linkar esse tópico com o tópico seguinte, que é o tópico de ter imagens dentro de casa. Isso é uma coisa que eu ouço bastante. Eu gosto muito de estudar religiões e eu gosto muito de comparar uma religião com outra. Então, o que eu percebo? Vou dar um exemplo. Todo mundo tem aquela tia mais velha que é carola da igreja. Então tu chega na casa dessa tia, ela tem lá uma estante ou uma penteadeira, como se chamava antigamente, né? Um lugarzinho, um cantinho dela que é cheia de imagens de santo. Tem Santo Antônio, tem São Jorge, tem Nossa Senhora, tem Jesus, tem todo mundo tá ali. Naquele cantinho que ela fez, com a imagem desses santos, ela acende vela ali, ela faz oração para os seus familiares, ela coloca o nome ali do netinho, dos filhos, embaixo do pé da imagem, ela coloca Santo Antônio de cabeça para baixo e coloca no congelador, né? Todas aquelas coisas que os mais antigos faziam. Ela tem praticamente um congá dentro de casa. Ela tem a imagem, ela acende vela, ela faz oração e ela não tem medo disso. Aí eu pergunto, por que essas senhoras que têm praticamente um congá dentro de casa, que acende vela ali, não é prejudicada? Por que ela pode e nós umbandistas não podemos? A gente tem que ter esse bom senso, a gente tem que entender isso de uma vez por todas. Não faz sentido eu me relacionar com a Umbanda com medo, né? Por que eu teria medo dos meus guias?
Por que eu teria medo dos meus orixás? Por que eu teria medo, sei lá, de qualquer fundamento da minha casa, entende? Da casa que eu frequento. Se é para ter medo, para que então? Para que se relacionar com uma religião que me traz medo? Eu não quero ter medo de Deus, de orixá, de entidade. Não faz sentido para mim. Também tem a questão, eu posso ter uma imagem no meu quarto, eu posso ter uma imagem na minha sala, onde é que eu posso, onde é que eu não posso. Como se por algum motivo isso fosse nos prejudicar. O que eu tenho que compreender? Uma imagem, ela é uma representação. Então, se eu tenho uma imagem de Ogum, por exemplo, Ogum não está ali. Ela é uma representação de Ogum. Ah, Tiago, mas essa imagem é cruzada, ela foi benzida. Eu levei ela lá para o caboclo cruzou ela, abençoou aquela imagem. Isso significa que essa imagem, a partir de agora, ela é sagrada. Mas não significa que o orixá está dentro da imagem, que o caboclo, o preto velho, o exu, seja quem for, está dentro da imagem. Ele nos conecta com essa força. Então, se eu tenho uma imagem de Ogum que está cruzada, né? Foi cruzada pelo guia-chefe dos trabalhos, por exemplo, tá? E quando eu faço uma oração, essa imagem se torna um instrumento para me conectar. Ah, é a falta de respeito ter essa imagem no quarto, porque no quarto a gente fica pelado, no quarto a gente faz sexo. Gente, é uma imagem. Os mais antigos diziam que não é bom ter imagem dentro do quarto. Só que nos dias de hoje, muita gente mora em kitnet. Kitnet ele é só uma peça. É uma peça e um banheiro. E agora, faz o quê? Né? Não posso ter a minha imagem também? Então, algumas pessoas sugerem, por exemplo, em casos assim, colocar dentro de um armário, numa prateleira, que eu possa ter uma cortininha e fechar, né? Numa partezinha da minha estante que possa ser fechadinho. Como eu sempre digo, se vocês que estão me assistindo agora fizerem parte de alguma corrente mediúnica, fazem parte de uma casa, perguntem para o pai de santo de vocês se pode ou se não pode. Estou dizendo a minha vivência, a minha experiência. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum com relação a isso. Os antigos diziam também que a imagem de Exu, por exemplo, ela é uma imagem que absorve a energia negativa. Então, ter ela no quarto pode deixar os meus sonhos mais pesados, pode pesar um pouquinho ali o ambiente em si. Eu, particularmente, nunca senti nada. Eu já tive e nunca tive problema, certo? Porque, para mim, a imagem ela é só uma representação. Né? Uma outra coisa que eu ouço discutirem bastante também na rede social é com relação à imagem de Exu. Se eu posso ter ela dentro de casa ou se ela tem que ficar na rua. Repito novamente essa informação. A imagem ela é uma representação. Então, eu posso ter uma imagem de Exu dentro de casa, né? No caso que se eu moro em apartamento e não tenho uma área de serviço, por exemplo, quando eu for fazer a minha oração, o que eu vou dizer na minha oração? Eu vou agradecer ao Exu, aquele Exu que está representado ali, e vou pedir para que ele esteja de guarda na porta da minha casa, do lado de fora. Porque o que se diz é isso, né? Ah, é interessante que fique do lado de fora, porque ele vai impedir as energias negativas de chegarem até minha casa. Mas não é a imagem que faz isso. É o orixá, é a entidade. A imagem está representando. Então, quando eu faço a minha oração para Exu naquela imagem, o que eu peço? Senhor Exu, eu peço que tu estejas agora na porta da minha casa, nas janelas da minha casa, protegendo para que nenhuma energia negativa entre na minha casa. A imagem está dentro, mas na minha oração eu ativo para que ele esteja na porta. E tudo é uma questão de ativação, como eu vou fazer essa ativação. E está tudo certo. A mesma coisa com relação, deixa eu mandar para vocês aqui, a cantar pontos dentro de casa. O que eu acho muito interessante, vou até dar um zoom maior aqui. O que eu acho muito interessante? Que o evangélico, ele canta os louvores dentro de casa. Ele bota lá os louvores a todo pau, levanta o bracinho para cima e canta, e dança, e louva o Senhor ali dentro de casa. E não tem problema nenhum. Mas agora nós não podemos cantar ponto dentro de casa, que nós vamos atrair, né? Atrair espíritos negativos, a gente vai forçar uma incorporação, entende? E galera, não é assim que as coisas funcionam não, tá?
Eu já vi, inclusive, pessoas que estão na Umbanda há muitos anos, muitos anos. Teve uma situação em que eu fui com um grupo de amigos para uma cachoeira, né, visitar uma cachoeira. E aí um dos rapazes, quando chegou lá na cachoeira, começou a cantar um ponto de Oxum. E uma das pessoas que estava junto disse isso para ele. Não canta ponto de Oxum, não fica chamando, né? Daqui a pouco tu vai sair incorporando aí dentro da cachoeira. Galera, a gente está num ponto de força de Oxum. Oxum está ali. Eu não estou chamando ninguém. Oxum está ali. Se tem caboclos ali, se tem pretos velhos ali, eles estão ali. Eles estão nos acompanhando, eles estão conosco o tempo todo. Então a gente não está atraindo porque está cantando aquele ponto. Ponto cantado, ele é uma oração. E como oração, ele pode ser feito sim, em casa, no trabalho, onde for. Não existe problema nenhum, não vamos atrair nenhum tipo de espírito negativo, não vamos forçar uma incorporação por estar cantando ponto dentro de casa. Né? Não faz o menor sentido isso. Agora, se tu médium que está me ouvindo é uma pessoa que tem uma mediunidade ostensiva e descontrolada, ou seja, tu não pode ouvir um ponto cantado que tu sai incorporando, que tu sai girando, o problema não é o ponto, o problema é tu. Né? Tu precisa buscar um tratamento, buscar um terreiro para se desenvolver e ter controle sobre a sua mediunidade. O meu preto velho ele sempre diz que mais importante do que saber incorporar é saber quando não incorporar. Fazer oferenda errado. Outra coisa que para mim não faz o menor sentido. Já falei anteriormente em alguns vídeos e eu vou reforçar aqui neste. Não existe errado quando se fala em espiritualidade. Tem gente que acha que a oferenda, quanto maior a oferenda, quanto mais elementos ela tiver, mais força ela vai ter. E na verdade isso não faz sentido, tá? O poder da oferenda está na minha intenção. Ou seja, eu posso acender uma vela branca se eu fazer aquilo com fé, com amor, entregando o meu coração, e aquela vela, ela vai ter muito mais força do que uma pessoa que monta lá uma mesa, bota um tecido com um monte de elementos e chega lá, faz uma oração rapidinho porque está morrendo de vergonha, que pode ser que alguém enxergue a pessoa fazendo uma cumbinha ali, e aquilo ali só foi dinheiro botado fora, não teve valor nenhum, porque a pessoa não se prestou a se ajoelhar e fazer uma oração com fé. Menos é mais, tá? Quando se fala em Umbanda. E eu sempre gosto de usar um exemplo, assim. Imagina tu tá lá na tua casa e tu quer fazer uma oração para Xangô. Vamos dizer, meu pai de cabeça é Xangô e eu tô passando por um problema e eu quero me conectar, né? Pedir proteção, pedir ajuda. E eu só tenho uma vela azul em casa, não tenho uma vela marrom, não tenho uma vela na cor que a sua casa define que é a cor de Xangô. Eu só tenho uma vela azul, né? Que normalmente é dita um azul clarinho, que é um azul de Iemanjá. Imagina lá, eu acendo aquela velinha azul claro e faço a minha oração com toda a fé. Eu imagino Xangô do outro lado, dizendo assim, pô cara, eu até queria te ajudar, mas azul não vai rolar. Então agora eu vou puxar a tua vida para trás para te aprender a usar a vela da cor certa. Então, não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. Então, a intenção, ela vale muito mais. Né? Eu posso me conectar e conseguir tudo que eu quiser tendo muita fé e com uma simples oração. Uma oração feita com amor, com vontade, vale muito mais do que uma oferenda gigantesca. E por fim, para finalizar, eu já falei também sobre isso em outro momento, que é não poder mais sair da Umbanda depois que a gente entra. Isso é uma coisa que eu ouço bastante. Ah, Thiago, eu tenho medo da Umbanda, porque me disseram que depois que a gente entra não posso mais sair, porque senão a minha vida vai dar para trás. E já tem algum vídeo aqui no canal, né, falando sobre esse tema. Se eu não me engano, foi o segundo vídeo que eu publiquei aqui no canal, certo? Isso não vai acontecer. Se tem uma coisa que é respeitada, é o nosso livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então nós não somos obrigados a permanecer em algo que a gente não está afim. Então não faz sentido. Certo? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar,
com os macumbeiros que vocês conhecem. Lembrando que a partir de agora, vocês podem também apoiar o nosso canal através dessa conta aqui no Catarse. Com apenas R$5, R$5 não dá para fazer nada nos dias de hoje, mas dá para apoiar aqui o nosso canal, ajudando a gente a crescer cada vez mais. Além desse plano de R$5, existem outros que trazem diversos benefícios, entre eles o fazer parte do nosso canal do Telegram, que eu coloco lá todos os dias algum material exclusivo ali nesse canal, certo? Muito, muito, muito obrigado por mais um dia. Até a próxima. Axé. Beijo.